Os deputados têm sido grandes parceiros. O deputado Jailson, que vai encerrar agora em fevereiro o seu mandato, que não foi reeleito. O deputado Jorge Teixeira, hoje secretário, mas foi deputado de um bom período. O deputado Aldo. E o Peninha está lá em Brasília. Enfim, os nossos deputados daqui têm sido grandes parceiros para viabilizar esses recursos? Ou é meia boca, meio barro, meio tijolo, aquela coisa que não fede e não cheira? O que eu quero dizer é o seguinte, o deputado o Jailson, sendo de oposição, mesmo assim, quando ele recebeu aquele crédito de 3 milhões por deputado, ele destinou 900 mil para o hospital regional, para o Centro de Oncologia, que está sendo um problema também, porque a lei não permite mandar esse dinheiro direto para o hospital, só para os municípios. Porque se abre para o Rio do Sul, tem que abrir para o estado todo. Então esse dinheiro não veio ainda. Esse dinheiro não veio ainda e nós estamos brigando, no bom sentido, com o governo do estado, no sentido de, então, criar um convênio de alguma fonte para ir direto para o hospital, para não passar pela prefeitura, para não ter toda uma burocracia e para demorar mais ainda. Então nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando incessantemente em cima disso. Eu estou trabalhando e trabalho todo dia. Cada vez que eu vou a Florianópolis, eu falo sobre esse assunto, levo o deputado Aldo lá, que é o nosso deputado. O deputado Jailson, ele procura nos ajudar muito, principalmente no governo federal, que ele tem acesso. Tem acesso, claro. O deputado Jorge não era, vamos dizer assim, aqui em Rio do Sul acabou sendo meu adversário, que é meu amigo, meu irmão, e acabou também tendo uma bancada de oposição, que era do partido dele. Ficamos um pouco distantes. Essa bancada de oposição dentro da Câmara de Vereadores? Dentro da Câmara de Vereadores. Então, você quer dizer que, ou pelo menos eu entendi, que ele dá uma puxadinha para trás? Aquela... Não, dificultou um pouco as coisas. Segura um pouquinho? Dificultou um pouco as coisas. Talvez nem pela iniciativa do deputado Jorge, né? Mas dificultou essa questão. Mas é incentivado a fazer isso, então? Quem sabe, não sei. Mas o que eu quero te dizer, Neri, é que o deputado não pôde estar tão presente aqui, né? Mas eu entendo a posição dele. O que nós temos que falar é que o deputado Aldo Schneider tem sido, para ser justo, eu não estou aqui puxando para lá, mas ele é deputado do meu partido, ele tem sido um parceiro de Rio do Sul e da região. Os prefeitos da região é que possam dizer, ele tem sido um grande parceiro. Se fosse analisar pelo resultado político que ele teve aqui, foi quase nada. Mas ele, depois que acabou a eleição aqui, ele ainda me ligou e disse assim, Gariba, eu não tinha ligado para ele ainda. Eu sei que não foi aquilo que a gente esperava, nós tínhamos uma expectativa, até por ter a prefeitura, mas eu continuo ao teu lado, eu continuo lutando. Mas vamos lá. Temos esses recursos da Rui Barbosa. Temos os recursos do Fundan, que são várias ruas, que se for o caso a gente depois coloca aqui. Temos os recursos, se nós lembrarmos aqui, desse terreno, que ele vale em torno de 4 milhões. Né? E outros convênios que nós temos recebido do Estado, através principalmente do deputado Aldo, então nós podemos dizer que o nosso governador está fazendo um esforço para nos atender. E outras coisas que às vezes não parecem tanto, às vezes um dinheiro para o vôlei, algumas coisas menores que a gente está sendo contemplado. Então eu quero agradecer até o governo do Estado e vou lutar para buscar mais recursos em convênios. Agora estamos falando com o prefeito de Presidente Getúlio, Neri, que é o presidente da AMAV, o prefeito Nilson, numa luta para nós acabarmos a Itopava Presidente Getúlio. E há um compromisso do nosso querido Raimundo Colombo de terminar essa obra, que iniciou lá no governador. Que na época era uma promessa de terminar no primeiro governo já. Depois teve a reeleição e a coisa não andou, né? O governo Luiz Henrique iniciou, né, com a competência do prefeito de ter ido buscar o dinheiro, né? Mas depois as coisas não caminharam como a gente queria. Então agora existe um compromisso do governador para nós terminarmos, vindo de lá o asfalto de Presidente Getúlio e indo daqui para lá. Quem sabe nesses pouco tempo ainda que falta para o mandato, a gente tem a felicidade de terminar essa obra. Estimado, para nós irmos ao nosso intervalo e depois voltarmos ao último bloco para falar realmente de um monte de ruas que tem pavimentações acontecendo, umas prontas, outras acontecendo. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta nesse bloco ainda. A partir do ano que vem, nós não teremos lá o deputado Jailson. Não foi conduzido a sua reeleição. E o povo entendeu assim, a gente tem que, a voz do povo é a voz de Deus, a gente tem que sempre respeitar o que o povo vai decidir nas ruas. Mas a gente teve a eleição do deputado e ex-prefeito Milton Alves, que é do PSD, do partido que faz oposição ao seu governo na Câmara de Vereadores. Como é que você vê, a partir de fevereiro, o ex-prefeito Milton Alves como deputado, vai ser um bom parceiro do prefeito Gariba, tendo o seu partido como oposição na Câmara de Vereadores? Nós estamos sempre buscando o diálogo, né? As eleições aconteceram, ficaram alguns resquícios realmente que não foram de minha parte, né? Que você viu que a nossa campanha, todos viram. A eleição de 2012, você quer dizer? A nossa campanha ela foi centrada com aquelas duas coisas que eu falei ali, humildade e respeito. Se vocês não viram num programa, num comício, num lugar,
nós agredirmos ninguém, ou isso faz parte, às vezes, né, da campanha política, nós primamos por uma forma de trabalho. E vocês foram agredidos? Gariba principalmente, mas tudo bem, isso faz, eu relevo, não tenho nada no coração contra ninguém. E eu acredito que nós estamos chegando num momento de maturidade de muitas pessoas que aqui estão, inclusive eu cada vez mais, mas acredito que nós estamos nos aproximando bastante de quem pode parecer oposição, seja PSD ou outros partidos, né? E buscando esse entendimento. Eu acredito muito e quero pedir muito ao meu ex-companheiro na prefeitura, ao quem eu respeito pela sua forma de trabalho, pela sua luta, ao deputado, então, atualmente deputado Milton Ovos, para que a partir desse mandato que ele tem aí, possamos trabalhar junto para o Rio do Sul, que isso é o primeiro ponto. Não podemos trabalhar assim, quanto pior, melhor. E eu tenho certeza que nós estamos amadurecendo isso e que a partir desse ano, até pela amizade que eu tenho com o governador, eu sou muito amigo do governador Raimundo Colombo, apesar da nossa amizade, ele tem que atender quase 300 municípios no estado. O prefeito, o ex-prefeito Milton e o nosso deputado Aldo Schneider tem um bom relacionamento. O deputado Aldo Schneider foi líder de governo, defendeu esse governo muito, vai ser, se tudo correr bem, vice-presidente da Assembleia, vai ter a possibilidade de ser presidente da Assembleia, vai ajudar esse governo muito. Então nós vamos ter muito crédito e muitas pessoas para nos ajudar. Então eu acredito que a partir desse ano de 2015, essas nossas parcerias possam se ampliar. Nós tivemos muitos problemas de enchente, em 2 anos, 3 enchentes. O governo do estado e o governo federal foram parceiros, tem obras aí que nós estamos inaugurando, eventualmente, não é nem inaugurar, é arrumar alguma coisa que se estragou lá, né, contenções, pequenas pontes que foram necessárias. Então eu acredito, Neri, respondendo bem objetivamente a pergunta, eu acredito que o Aldo Schneider e o Milton Ovos, deputados estaduais, foram eleitos para atender todo o estado de Santa Catarina, mas a origem deles e a base de voto deles foi o Vale do Itajaí, especialmente o Alto Vale do Itajaí. Então acredito que eles vão fazer jus em olhar para a nossa região, especialmente Rio do Sul, que é a cidade mais importante do Alto Vale, porque não é por ser melhor do que os outros, os municípios vizinhos eles nos dizem, Gariba, Rio do Sul indo bem, nós vamos tudo bem. Eu não fico torcendo para não, uma empresa tem que vir para Rio do Sul. Se ela vier para a agronômica, eu bato palma, estou junto, né? Então nós temos que... A nossa região é diferente. E queira ou não queira, mas o ex-prefeito, hoje deputado eleito, não assumiu ainda, claro, assumiu em fevereiro, mas fez quase 22 mil votos em Rio do Sul. Então, a comunidade o respaldou para ter um bom representante lá, como foi prefeito também na sua época. Para ter um retorno aqui na cidade. Eu acredito que ele vai fazê-lo, até porque ele tem também os seus interesses pessoais, mais regionais, de crescer na política e poder ajudar ainda mais a nossa cidade. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo e vamos voltar ao último bloco do programa para falar de mais obras e obras que aconteceram, umas que estão acontecendo e o que vai vir em 2015, 2016, que são os 2 anos ainda que você tem de mandato. E se o estimado prefeito vai à reeleição lá em 2016, é um assunto que também a gente vai abordar. Depois do nosso fundo do baú. O pastel desse aqui tu leva pra Neca, o outro tu leva pra Dona Josi, deixa aqui depois tu pega pra Dona Josi, tá? Isso aqui é do Manos Lanche, o gasosão também é do Manos Lanche, tá? Tá bom? Bota uma mostradinha ali, Gariba, bota. E esse vidrinho de Romops aqui, ó, tu leva lá pro pessoal da BB, mas entrega na mão do Lilo Piazeira, do Lilo Luiz Henrique e do Rogério Muraro, o médico, o doutor Lelo, porque eles adoram isso aqui. Diz que a Marilu e a Mari gostam muito. Isso de madrugada elas adoram mesmo. Diz que o cheiro é fantástico. Eles vão comer tudo, tá? Isso aqui? É aqui, eu tinha perguntado e tu não respondeu. Tá comendo ainda? Dá pra botar a boca na vuvuzela? Vamos tu aprender. não respondeu se tu já botou ou não. Tu já botou no começo, só riu. Já botei a boca na vuvuzela. Então bota de novo. A vuvuzela tá aqui. Bota de novo aí. Depois tu toca aí. Vê se... Primeiro, vê se tu consegue tocar. Tu vai conseguir? Não vai fazer fiasco. A rapaziada aqui vai Quero ver. Não tá tão mal, né, pra quem... A minha experiência não é que nem a tua, né, que conhece bastante. Pra quem bastante. duvidou, o Gariba botou a boca na vuvuzela. Se nós formos analisar hoje, nós devemos ter em torno de 80 obras na cidade. Sim, mas quando você fala na cidade de Blumenau, a Ponte da Rainha, que deu tanta polêmica também, e agora a gente vê que está andando. Nem falamos disso, né? Que está andando. A Ponte da Rainha... Eu passei lá essa semana e vi que está andando a ponte.